Hoje eu quero te convidar para pensar numa coisa que só vai fazer sentido quando você entender por que, que um doce de banana tá fazendo eu conversar contigo agora. Meio escaralhado, mas foda-se. Por que, que tu ainda tá em silêncio? Por que, que hoje, que a gente está na pior, melhor era da história, a gente ainda tá em silêncio? O silêncio, ele é uma coisa que a gente pode pensar de diversas formas diferentes, né? Você pode pensar no silêncio na tua vida, por que, que você não tem voz? Por que você não toma as decisões sobre o que você vive, sobre o que você faz? Você pode pensar no silêncio digital, por que tu ainda não produziu conteúdo? Por que você que provavelmente ou tem um negócio, ou é um jovem que tem muita coisa para compartilhar, ou uma pessoa que gostaria de estar produzindo conteúdo, porque no futuro só esse tipo de gente vai estar aqui, ainda não fala com ninguém. Por que você tem medo que pessoas de fora vejam, sendo que a gente está no único lugar que tu consegue fazer com o tempo, só aparecer pra gente que quer escutar o que tu fala? E por que a gente ainda está em silêncio, nas nossas próprias cabeças, escutando só o que os outros têm para nos dizer? Pensando nesse último ponto, que na minha visão é o mais importante, por que a gente ainda está em silêncio para nós mesmos, dentro da nossa cabeça, eu vejo que a gente pouco fala hoje, muito escuta. A gente muitas vezes fala demais com as pessoas, mas não necessariamente no que a gente quer conversar. A gente muito escuta o que a gente deve fazer, muito escuta o que a gente deve ser, o que é o certo, o que é o errado. E muitas vezes a culpa é tua disso. Você está buscando isso. Você cada vez mais procura qual que vai ser a próxima dica, qual que vai ser o próximo hackzinho para fazer aquilo que eu quero. Brian, como é que vai ser para eu produzir conteúdo no meu Instagram? Como é que eu vou fazer para ganhar seguidor? Ah, eu quero fazer marketing para o meu negócio. Quanto que eu devo investir em tráfego? Tudo é quanto, tudo é como. Daí chega lá você quer criar algo único, você quer inventar a roda. Parabéns, você já está num bom caminho, já está num caminho interessante. E a primeira coisa que você faz é jogar na internet como fazer o que eu estou pensando em fazer e que provavelmente ninguém ainda fez. É ilógico, é ilógico. E cada vez mais a gente se vê permeado de um silêncio dentro das nossas próprias cabeças, no sentido que a gente não tem voz para decidir, a gente não tem voz para criar mais, a gente só tem voz para fazer o que é definido para a gente fazer. Quando você tem voz, não quer dizer que você deixa de estudar, que você deixa de buscar se aperfeiçoar, aprender. Cara, isso é lindo, isso é perfeito. Só que daí você deixa muitas vezes de criar suas próprias teses com isso. De você, por exemplo, levando para o marketing de novo. Cara, você entende o que é tráfego, você entende a estratégia que o cara tá aplicando no negócio dele, beleza. Só que você cria algo pro seu. Você não precisa ser totalmente incoerente. A pessoa usa uma campanha de vendas, eu vou usar uma campanha de reconhecimento, só para ser o diferentão. Não. Boas práticas, ok. Seguir o que a gente tem como fundamento, ok. Só que se o teu negócio é único, você já pensou em fazer algo único para ele? E você já pensou agora na tua vida em ter uma voz única? Uma voz única eu digo no sentido de você definir a rota, você definir as etapas, você trazer isso para si e tirar um pouco desse peso do outro. Porque você coloca o peso no outro, é natural a gente coloca, a gente não quer assumir nossas próprias responsabilidades. A gente quer muitas vezes que o outro fale não pra gente, muitas vezes pra gente fugir de alguns desafios, mas quanto mais você coloca para si esse tipo de peso, esse tipo de responsabilidade, mais você também coloca para si a recompensa que vem depois, mais você coloca para si o processo, que muitas vezes é doloroso, mais você coloca para si como direção a sua própria voz, não a voz do videozinho que apareceu no teu Reels, do TikTok que você tava vendo, ou até do vídeo do YouTube que você tá vendo agora que tá te convidando a pensar. A você olhar para os seus projetos com um olhar que, se você teve capacidade de pensar nisso, você provavelmente tem capacidade de pensar nos próximos passos também e realizar isso. E talvez você só não esteja encontrando a tua própria voz. Sobre saber escutar a própria voz, fugir desse silêncio que principalmente essa velocidade de atualizações vem causando pra gente, é muito mais algo sobre você falar sem parar, a ponto de você ser obrigado a escutar a tua própria voz, do que sobre você apenas falar o certo. Me desculpa, mas nenhum amigo teu que tu escuta sempre deu os melhores conselhos. Muitas vezes ele também pode ter te colocado numa situação que não foi tão legal. Só que, cara, ele sempre tá te aconselhando. Sempre que tu precisa, tu vai buscar ele.
você tem que ter um conselheiro seu mesmo dentro da sua cabeça. Para você não ficar dependente do que as outras pessoas pensam, porque muitas vezes só você vai ter o conhecimento sobre aquilo. Só você vai ter realmente o suco sobre aquilo, o aprofundado, e só você pode te dar melhores respostas. Quando você tem uma sede de crescer, uma sede de desenvolver coisas novas, muitas vezes você vai estar rodeado de perguntas que só você mesmo vai poder responder. E enquanto você não tiver voz ativa dentro da sua cabeça, você nunca vai escutar a sua própria resposta. E também tem a voz ativa no dia a dia, no básico. Pô, o que tu consegue fazer simplesmente por usar a voz? Quantas oportunidades você perde por não abrir a boca? Por não parar e conversar com alguém? Eu vi esse cenário aqui e achei maravilhoso, cara. O gado ali atrás, no pasto. Vocês não estão vendo aqui para trás, mas tem algumas montanhas também. Sou daqui de Joinville, né, de Santa Catarina. Aqui, na verdade, é Araquari já. É uma cidade próxima. Cara, isso aqui tudo é muito lindo. Eu podia ter passado por aqui, como eu passo de moto sempre, e não fez porra nenhuma. Só que antes de entrar em qualquer lugar, uma propriedade privada, você tem que conversar com alguém, né? Parei na loja do cara aqui na frente, perguntei se alguém sabia quem que era que morava aqui, né? Quem que era o dono. O cara tinha uma loja de produtos assim mais coloniais, né? Conserva, doce e tudo mais. E foi por isso que eu comprei um doce de banana. Comprei um doce de banana para chamar a atenção do cara, para poder fazer ele aparecer ali para me vender o doce de banana. E eu poder conversar com ele e perguntar: olha, eu posso parar para gravar aqui? Não teve esforço, teve voz. Eu simplesmente abri a boca e falei. Foi suficiente para eu ter esse cenário lindo. E, sinceramente, melhorar minha manhã em uns 1000%, estando aqui conversando um pouco, exercendo a minha voz. Porque se você não exerce, né, que nem a gente comentou, você não se escuta. Você muitas vezes escuta os outros, não porque eles falam que é o melhor. Às vezes é porque eles falam que você quer ouvir, é um ponto. A gente geralmente quer ouvir alguma coisa confortadora e a gente vai ficar milionário em 3 dias, seguindo um passo a passo. Mas muitas vezes você também escuta eles porque eles estão falando todo dia. Todo dia você é bombardeado. Só que não é todo dia que tu fala. Muitas vezes você fala uma vez por mês e você quer, enfim, ter essa notoriedade, tanto para si quanto para os outros. Isso é praticamente impossível. Então, se for te dar um conselho, começa a falar mais. Você não precisa abrir uma câmera se não for teu caso, se não for a tua ideia, enfim, o teu barato. Vir aqui conversar com gente aleatória na internet. Pode falar mais com as pessoas na rua, isso já vai ajudar teu social, já vai ajudar a melhorar a tua desenvoltura. Muitas vezes vai te dar oportunidades. Pode começar a falar mais sozinho. Falar que nem um louco no quarto pode fazer tua família te achar um estranho. Mas conversar com seus pensamentos num caderno, num diário, é algo que, pô, além de te ajudar a desenvolver melhores pensamentos, no futuro, quando tu revisitar, pode ser que tenha algo de interessante. E se tu for seguir pro caminho de falar com os outros na internet, só lembra que aqui é o único lugar que tu consegue falar só com quem quer te ouvir, tá? Muitas vezes você vai ter assuntos super legais, você tá se desenvolvendo, nossa, tá manjando muito no assunto. E tu vai conversar com X ou Y pessoa no teu dia a dia, cara, a pessoa não te entende. E ela não vai te entender e tá tudo certo. Ela tá pensando no dela. E você vai simplesmente se sentir mal porque você se sente incompreendido, sente que as pessoas não te escutam, que você tem algo que você quer ensinar para elas, para ajudar elas, e elas não querem te escutar. E é isso mesmo. E tá tudo certo. Recorra a quem quer te escutar. Converse com quem realmente quer ouvir o que você tem para falar. Não converse com quem não tá procurando esse tipo de coisa. Não exerça a sua voz para isso. Mas não pare de falar. Simplesmente assim. Se no caso for conteúdo, não pare de produzir. Se for para conhecer pessoas novas, não pare de socializar. Se for para melhorar o teu negócio, não pare de buscar oportunidades conversando com pessoas. Enfim. E se for para si mesmo, para o seu próprio crescimento, para você entender a si mesmo e tomar decisões melhores na sua própria vida, não pare de falar e não pare de se ouvir. Tá certo? Acho que para fechar é legal pensar que o silêncio dos bons é o que permite que o grito dos maus se espalhe tanto. Você tenha um ótimo dia. Tamo junto.